Muito bom dia. Terça-feira, então, volta de feriado no mercado americano, 17 de janeiro, olhando o balanço de dois grandes bancos, Goldman Sachs e Morgan Stanley. Não sabemos se o mercado por lá fez fundo. No meu entender, ainda tem espaço para cair um pouco mais, mas os balanços são importantes para dar uma outra direção e uma outra atenção a esses números. Será que o mercado já antecipou toda essa queda frente a uma recessão que deverá ser inevitável? Veremos, mas vale a pena começar a ficar mais de olho, ainda mais pelos momentos que o Brasil passa, de você também pensar em começar ou aumentar a sua exposição em moeda forte, sempre importante, independente do cenário, tá? Bom, na China, o país divulgou um crescimento de 2,9% no último trimestre do ano passado. Foi um crescimento menor do que do trimestre anterior, de 3,9%, mas acima do que o mercado esperava. No ano de 2022, o PIB cresceu 3%, bem abaixo dos 5,5% que era projetado. Foi o segundo menor crescimento desde 1976. As vendas no varejo caíram 1,8%, mas a expectativa era que caísse quase 9%. Então, o que a gente sabe é que os dados da China são pouco confiáveis, mas é o que temos para ser divulgado, tá? E lembrando que a população de lá caiu 850 mil pessoas, primeira vez teve uma queda desde 1961, tá? Bom, dados de inflação da Alemanha, 8,6%, depois de ter tido, no meu entender, um pico em novembro de 10,4%. E os ganhos de salários semanais no Reino Unido subiram 6,4%, quando já inclui o bônus, pagamento total. Mas quando você ajusta pela inflação, teve uma queda de 2,7%, porque a inflação é muito mais alta do que o aumento do salário, tá? Aqui no Brasil, as lojas americanas já perderam 85% do seu valor de mercado. Varia 11 bi, já está valendo por volta de 1,7 bi com o fechamento de ontem, com mais quedas, tá? Os maiores bancos credores também caíram. Santander caiu quase 4,5%, BTG e Bradesco caíram 3%, tá? Obviamente, o mercado começa a projetar se esses bancos têm que fazer um novo provisionamento em seu balanço, que isso pode diminuir os próximos lucros, tá? Bom, mas o BTG também falou que Lehman e os seus sócios, eles têm 180 bilhões de reais em patrimônio e podem garantir a operação. Lembrando que o BTG novamente ontem entrou com recurso no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro pedindo o pagamento antecipado das dívidas, mas foi negado novamente. O juiz de plantão tinha negado na sexta-feira, no final de semana, e negou ontem de novo, alegando que o patrimônio líquido do BTG de 42 bilhões de reais não requer essa antecipação e que ele pode aguardar. Veremos o que vem pela frente. Bom, Lula ontem falou e ajudou novamente o mercado a cair mais de 1,5%, em que ele quer reajustar o salário mínimo acima do já aprovado do Congresso de 1.320, mas isso não cabe no orçamento. Os 1.320 já tem um impacto forte no orçamento e é o que foi previsto e já terá um impacto no endividamento como um todo. Haddad já tinha falado que era contra, então mais uma divergência entre eles, e óbvio, sabemos quem ganha a força. Disse ele que isso seria financiado ou será financiado com o pacote anunciado de ajuste do Haddad, que eu já expliquei aqui, na parte de 50 bi de corte de gastos. Lembrando que esse pacote é mais um anúncio, digamos, não é nem um anúncio de pacotes, é um anúncio de ideias, porque ele está baseado 80% do ajuste em aumento de receita. E esse aumento de receita depende de um otimismo econômico que não necessariamente virá. Então, de qualquer maneira, esse é um momento complicado que tem que olhar na parte do endividamento e do fiscal brasileiro. Um ótimo dia para todo mundo.